Nesta videoaula, falaremos sobre as funções orgânicas nitrogenadas, ou seja, que apresentam o nitrogênio na cadeia carbônica. Veremos como é a nomenclatura desses compostos nitrogenados. A função amina ela é caracterizada pela presença do quê? Do nitrogênio. Esse nitrogênio vai estar ligado de 1 até 3 grupos, alquil ou aril, ou seja, aromáticos. E daí que vem a classificação. Então, partindo da amônia, que é a amônia, o NH3, ele está ligando com 3 hidrogênios. Se um desses hidrogênios, desses 3, forem substituídos por uma cadeia alquil ou aril, a gente fala que essa amina é primária. Por quê? É somente o quê? Ela vai ter uma cadeia alquil e vai apresentar 2 átomos de hidrogênio. A amina secundária, ela vai apresentar somente um átomo de hidrogênio, porque os outros 2 foram substituídos por cadeia alquil ou aril. E a amina terciária, todos os hidrogênios da amônia foram substituídos por cadeias alquil ou aril. Já um sal de amônio, ele não vai apresentar, não vamos ter o nitrogênio fazendo 3 ligações, ele vai estar fazendo 4 ligações. Quando o nitrogênio faz 4 ligações, ele assume uma carga formal positiva. Então, ele vai estar ligado, por exemplo, a 4 cadeias alquil ou aril, e aí, como o nitrogênio está fazendo uma ligação a mais do que o necessário, né? Ele está utilizando o par de elétrons não compartilhados, ele assume uma carga positiva, sendo um cátion. Logo, ele vai ter um contraíon, que seria o seu ânion. Então, aí vem o quê? A associação de um cátion mais um ânion, a formação de um sal. Só que é um sal de amônio, pela presença do nitrogênio, quaternário, porque ele faz 4 ligações ali. De acordo com o grupo ligado ao nitrogênio, ele pode ser alifático ou aromático. Alifático é um grupo alquil, aromático um grupo arila. Então, se tiver pelo menos um grupo arila, a amina já é dita como aromática. Então, a amina aromática primária, seja mais simples, seria o quê? O anel aromático ligado ao grupo nitrogênio aí, no caso o NH2. E ela recebe um nome não sistemático chamado de anilina. Desse outro lado, a gente vai ter o quê? A amina N-metilbenzilamida. Por que essa amina não é uma amina aromática? Porque eu não tenho o anel aromático ligado diretamente ao nitrogênio. O que nós temos aqui é o grupo benzil. Então, observe que não é o aromático ligado diretamente ao nitrogênio, e sim um CH2. Então, essa amina não é aromática, é uma amina alifática. Diferente da anilina, que eu tenho o quê? O grupo NH2 ligado diretamente ao anel aromático. Aqui embaixo, ó, observem que é uma amina primária, porque ela apresenta dois hidrogênios. Diferente da anterior, ó, que apresentava somente um. Então, por ela apresentar somente um, eu falo que ela é secundária. Dois dos 3 hidrogênios da amina foram substituídos por cadeia alquil ou aril. Neste caso, aqui somente um. Então, eu falo que é uma amina alifática primária. E uma terciária? Ela vai ser aromática porque apresenta o benzeno ligado diretamente ao nitrogênio. E os 3 hidrogênios da amônia foram substituídos por grupamentos aí, alquil ou aril. As aminas, elas estão presentes em muitas moléculas naturais. Então, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Então, se a gente observar no próprio hormônio da adrenalina, na nicotina do cigarro, na cocaína, que é uma droga, a gente encontra substâncias em que a gente vê a função amina presente. Bom, como que fica a nomenclatura
das aminas aí. Então, se for uma amina primária, uma das formas é chamar o grupo alquil mais o azano. Ou nome do alcano, sem a letra O, mais a amina. Ou o nome do grupo alquil mais a amina. São as três possibilidades. E eu já comento quais são as mais utilizadas. Então, utilizando aí a primeira nomenclatura, o primeiro composto ele apresenta o quê? É o grupo propil. Então, propil ligado ao azano fica propilazano. No seguinte, é o ciclo equizil-azano. Aqui, observem que eu tenho o quê? O grupo NH2 ele está sempre no carbono número 1. Então, eu falo o quê? Que o restante que está ligado para o lado de lá vai ser o substituinte. Já que a cadeia maior tem que ser... A cadeia principal tem que ser a mais longa possível. Então, 1-etil-pentilazano. Utilizando a segunda forma de nomenclatura, ficaria o quê? Propanamina. Então, eu pego o nome do alcano, retiro a letra O e coloco a palavra amina. Por que a gente retira a letra O? Porque senão ficava propanoamina. E aí a gente retira esse O e vai ficar só propanamina, ciclohexanamina ou 1-etilpentanamina. E aí a última, que é a mais utilizada. Então, preferencialmente, aí o PAC recomenda que a gente utilize essa nomenclatura apresentada agora por último. Em que eu vou utilizar de que forma? Eu vou utilizar o nome do grupo alquil mais a palavra amina. Propilamina, no caso do primeiro, ciclohexylamina e 1-etilpentilamina. Uma outra forma de nomenclatura aceita pela IUPAC para as aminas é quando ela não é a função principal, mas sim o substituinte. Então, o grupo NH2 é chamado de amino. Então, olha o exemplo a seguir. Eu tenho duas funções presentes aí. A hidroxila, que é do álcool, e o NH2 da amina. Então, o grupo NH2 vai ser chamado de amino e ele vai ser um substituinte. Ele está no carbono número 3. Então, vai ser 3-amino, pente referente a 5 carbonos, ligação saturada entre eles, e o O referente ao álcool. Posso suprimir esse número 1, já que o OH está no carbono número 1. Nesse outro composto, nós temos a carboxila, referente aos ácidos benzóicos, o ácido carboxílico, né, que seria o ácido benzoico aqui. E nós temos o grupo NH2, ele está no carbono número 3, na posição 3 aí do anel aromático. Ácido carboxílico, começa com a palavra ácido, ele está na posição meta, ou se quisesse usar o número 3 também era possível. Nesse daí, no número 3 ou na meta, está o grupo amino, e ele é o ácido benzoico. Caso nós tivermos uma di ou uma poliamina, né, diamina, triamina, eu posso estar utilizando, fazendo o indicativo do grupo aí na cadeia principal. Então, observe os exemplos a seguir. Ó. Nós temos aqui o propano. Então, observe que teve a inclusão da letrinha O aí, porque ele vai ser a diamina ou triamina. Então, na posição 1 e 3 do propano, nós temos a diamina. No de baixo é o butano. Então, ele apresenta o quê? 4 átomos de carbono. E o grupo NH2, ele está presente no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 4. Então, fica butano, 1,2,4, triamina. E o último exemplo ali é o ciclohexano, e nas posições 1 e 2 existe o grupo NH2, então fica ciclohexano 1,2 diamina. As aminas secundárias e terciárias, né, desde que elas sejam simétricas, ou seja, seja o mesmo grupo ligado ao nitrogênio, a gente pode utilizar o prefixo di ou tri para fazer essa designação, utilizando, por exemplo, o final azano ou amina. A amina é mais utilizado.
Então, nesse caso, a gente tem duas vezes aqui no primeiro composto o grupo metil. Então, ele pode ficar o quê? Dimetilamina. No seguinte, nós temos duas vezes o grupo fenil. Então, ele vai ser difenilamina. E aqui nós temos três vezes o grupo metil. Então, o nome correto seria trimetilasano ou trimetilamina. Poxa, se essas aminas simétricas tiverem um grupo aí substituído, né? Então, como que fica o nome se esse grupo ele não conseguir, né? Ele for um grupo que já tem um substituinte? Como que a gente deve fazer? A gente pode estar utilizando primeiramente o prefixo bis ou tris, né? Com o nome do grupo ali entre parênteses, seguido da palavra azano ou amina, e fazer a ligação, né, do substituintes aí com uma apóstrofe. Então, por exemplo, é uma outra forma. Então, observem que eu tenho duas vezes aqui o 2-cloroetil. Então, aqui é o carbono 1, que está ligado ao nitrogênio, e esse aqui é o carbono 2. Então, 2-cloroetil é o grupo. Duas vezes eu vou utilizar o prefixo bis, coloco entre parênteses e acrescento a palavra azano ou amina. Utilizando a regra número 5, aqui, ó, eu faço essa localização dos substituintes com apóstrofos e número. Então, por exemplo, eu tenho no 2,2, né? Se você considerar o que está ligado ao nitrogênio, no carbono 2 do grupo, 2,2. O apóstrofo quer dizer que é de outro grupamento, de cloroetilamina. Essa nomenclatura em B acaba sendo a mais utilizada. No composto seguinte, nós temos a mesma coisa, só que é 3 vezes o grupo, né? Então, por exemplo, fica tris, 2-cloroetilamina. Ou, se eu fosse fazer utilizando a regra número 5, eu utilizaria o quê? O apóstrofo ali, coloco duas vezes para poder fazer a diferenciação, que são grupos diferentes. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque pode ser que em algum momento vocês encontrem esse tipo de nomenclatura. E aí vocês vão falar assim, puxa, eu nunca vi a respeito disso. Pelo menos uma vaga noção vocês vão ter quando se depararem com isso aí futuramente. Aminas assimétricas, ou seja, vão ter grupos diferentes ligados ao nitrogênio. Então vamos ver como é que fica aí. Observem que aqui, ó, esse Me é referente a metil. Então tem duas vezes o metil e nós temos o ciclo hexil. Então a gente faz a notação em relação a quem? Ao nitrogênio. Então no nitrogênio eu não colocaria um número duas vezes, já que é duas vezes o metil. Então eu vou colocar NN dimetil ciclohexil-amina. Por que o ciclohexil veio por último? Porque ele é a cadeia ou o grupo principal, ou seja, o maior. No seguinte, nós temos o que? O metil, 1, 2, 3, 4 butil e o fenil. Como ficaria o nome? N-butil, N-metil, anilina. Poderia falar fenilamina? Poderia, não teria problema. Por que é o fenil por último? Porque ele apresenta 6 átomos de carbono. E os outros foram organizados em ordem alfabética, tanto o butil quanto o metil. No seguinte, nós temos duas vezes o grupo etil, então eles estão aqui, ligados ao nitrogênio, e nós temos um butil. Então fica NN-dietil-butilamina. E a nomenclatura dos sais, como é que fica, né? A gente vai colocar primeiramente o nome do ânion, mais a preposição de, e os nomes dos grupos ligados ao nitrogênio, seguido de amônio. Então, observem aqui, ó, que nós temos nesse primeiro composto, o CH3, né, o grupo metil, ligado 4 vezes ao nitrogênio. E o contraíon é bromo. Então, vai ficar brometo de tetrametil amônio. No de baixo,
nós temos o iodeto, e nós temos grupamentos diferentes. Nós temos duas vezes o metil, o etil e o propil. Então vai ficar iodeto, dietil, metil, não, desculpa, iodeto de etil, dimetil, né, porque é duas vezes o metil, dimetil, propil, amônio. As aminas heterocíclicas são nomes, né, aceitos pela EUPAC, ou seja, não seguem a regra sistemática. Então é necessário que a gente associe o nome à estrutura. O composto mais conhecido aí é a piridina, utilizado bastante em síntese orgânica e é um composto bastante perigoso. Então observe que a gente tem uma cadeia fechada e o nitrogênio está como heteroátomo. Um outro composto bastante conhecido é o pirrol, que está ali no centro. Também, né, utilizado bastante em síntese orgânica. As amidas, ela é uma função orgânica que ela é derivada dos ácidos carboxílicos, em que o OH, né, do C-OH, aquele OH vai ser substituído por um grupamento que tenha nitrogênio. Se for um NH2, né, se a gente tiver um NH2, eu falo que essa amida ela é primária. Porém, eu posso ter uma amida secundária se eu tiver o quê? O nitrogênio ligados a dois grupos C-O, aqui, ó. C-O que vai ter uma cadeia alquil ou aromática aí. E a amida terciária, ó, vai ter esse grupamento aí, ó, C-OR, 3 vezes. Então, nesse caso, a gente fala que é a quantidade de grupos acil ligados ao grupo NH2. Ele pode monoacil, diacil no caso de uma amida secundária e triacil numa amida terciária. Essa é até a recomendação da IUPAC para quando a gente vai fazer essa classificação. Então, anteriormente a gente falava amida primária, secundária e terciária. Agora não, a gente vai contar a quantidade de grupos acila, né, ligados, né, esse grupo acila é o C-OR, ligados ao nitrogênio. Se for somente um, primária, 2 secundária e 3 terciária. No caso das amidas primárias, o nome sistemático vai ser obtido através do quê? A partir do ácido carboxílico correspondente. Então, eu retiro a palavra ácido e a terminação oico ou ico aí e substituo por amida. Então, observe o primeiro exemplo. Nós temos o quê? 2 átomos de carbono. Então, o prefixo é et. A ligação é saturada entre eles, né? Então, eu vou utilizar o an. E aí, eu acrescento a palavra amida. Eu acho mais simples dessa forma. Como ele é derivado do ácido acético, o nome dele também pode ser o quê? Acetamida. No seguinte, ele vai apresentar 5 átomos de carbono. Então, esse é o carbono número 1 e esse aqui é o carbono número 5. Então, o prefixo é pente. Ligação saturada entre eles, an. Vou acrescentar a vogal O porque nós vamos usar o diamida. Então, vai ficar pentano-diamida. Este composto aqui logo abaixo, o N-metilbutanamida, ele é derivado aqui, ó. Tá vendo que o nitrogênio representa um grupo metil ligado diretamente a ele? Então, para fazer, né, essa anotação, eu vou utilizar o N em itálico aqui. Então, no nitrogênio eu tenho um grupo metil e ele está ligado na butanamida. Nesse exemplo a seguir, aqui ó, na fórmula condensada, nós temos o quê? Ligados ao nitrogênio 2 vezes o metil. Tá vendo? O metil aqui, ó, entre parênteses, o 2. Então, eu vou fazer 2 vezes ele ligado ao nitrogênio. NN, dimetil, etanamida, né? Já porque são 2 átomos de carbono aqui na amida. Ou NN, dimetilacetamida. No composto de baixo, ele vai apresentar, ó, ligado ao nitrogênio, um metil, ó, e o etil. São grupamentos diferentes. Então, para fazer essa separação, ó, na fórmula condensada, a gente utilizou parênteses aqui. E aqui, ó, observem que eu tenho quem? A benzamida.
tem o anel aromático, C6H5, e tenho mais o que? O átomo de carbono que vai fazer a ligação do C-O com o nitrogênio. Então o nome desse composto ficaria o quê? Em ordem alfabética, primeiro a citação do etil, N-etil, N-metil-benzamida. Uma forma da gente fazer em compostos aí, que seriam as amidas secundárias e terciárias, ou os derivados de acilados e triacilados da amônia, seria da seguinte forma, utilizando aí a questão do azano da amina. Então, ó, eu vejo que aqui é a função amina. E eu tenho o quê? Duas vezes esse grupamento, que ele se repete do outro lado. Quem é esse cara aqui, ó? Esse é o dipropanoil. Porque ele tem o C-O. Vocês se recordam das aulas dos ácidos carboxílicos? Quando a gente falou de cloretos de acila? Esse substituinte é chamado de dipropanoil. Então, duas vezes, né? Dipropanoilamina. Nesse caso aqui, ó, é o grupo etanoil, ou o grupo acetil, que são dois átomos de carbono. Esse grupamento se liga 3 vezes ao nitrogênio. Então, ele vai ser o triacetilamina ou o triacetilasano. No de baixo, ó, eu vou levar em conta esse grupo, que poderia ser o etanoil, que está aqui em preto. Ó. Então, no nitrogênio tem esse grupo, N-etanoil ou N-acetil. E aqui eu tenho a benzamida. Então, lá no slide anterior, quando vocês viram a questão da benzamida, essa é a estrutura. Neste caso aqui, ó, nós vamos ter 3 grupos diferentes, 3 grupos acetis diferentes. Então, no primeiro, N, eu tenho o etanoil ou acetil, N-propanoil, que é esse aqui que tem 3. E o em azul, que tem 5, que é a pentanamida. Na função nitrila, nós vamos ver o que? O nitrogênio fazendo uma tripla com uma cadeia carbônica. Esse grupamento CN é chamado de ciano, como substituinte. Para a nomenclatura substitutiva, ou seja, a nomenclatura oficial, nós vamos utilizar o nome do hidrocarboneto seguido da palavra nitrila ou dinitrila, se tiverem 2 grupos aí. Esses grupos sempre vão estar o quê? Nas extremidades. Então, o primeiro composto aqui, ele apresenta o quê? 5 átomos de carbono, ó. Um aqui ligado, ó, fazendo a tripla com nitrogênio, mais 3 que se repetem, que estão em colchetes, mais o último aqui, CH3. Então, são 5. Esse é a pentano-nitrila. No de baixo, nós vamos também ter esses 5 átomos de carbono, só que vamos ter 2 vezes aí o grupo CN. Então, vai ficar pentano dinitrila. Uma alternativa aí, por exemplo, é você chamar o grupo CN de carbonitrila. Então, se tiver ligado a uma cadeia fechada, como aqui no de baixo, ó, que eu tenho o ciclo hexano, então ele vai ficar o que? Ó? Esse aqui é o ciclo hexano ligado com quem? Com a carbonitrila. Mesma coisa aqui, eu falo que isso aqui é a carbonitrila, então já estou chamando um carbono, sobraram quantos? 1, 2, 3, 4. É a butano-carbonitrila. Então, essa questão da carbonitrila ela é bastante utilizada quando eu não consigo utilizar a nomenclatura que a gente viu anterior. Então, isso aqui é a mesma coisa do pentano-nitrila, só que é um outro nome. Não é muito utilizada essa questão do butano-carbonitrila para esse composto. Só para esse aqui, que é a cadeia fechada. A gente vai ver bastante. E aí a gente tem a nomenclatura radicofuncional, que eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar a palavra cianeto, seguido da preposição de, mais o nome do grupo R aí. Então, nesse caso do primeiro composto aqui de baixo, ele vai ser o quê? O cianeto de butila. Aí a gente às vezes encontra esse tipo de nome aí. E a mesma coisa para o composto seguinte, que antes era o ciclohexano carbonitrila, ele também pode ser chamado de cianeto de ciclohexila.